clubes, eles nasceram com essa ideia mais de lazer, como hobby, então como associações mesmo sem fins lucrativos. Era uma forma das pessoas se reunirem para praticar aquele esporte. Então, os primeiros movimentos surgiram nesse sentido. E aí, lá no velho continente, né, surgiu a primeira ideia sobre eu posso ganhar dinheiro com isso. E aí começaram a ter modificações nessas associações sem fins lucrativos, no sentido de se transformarem de fato em empresas. Como nos Estados Unidos se chamam as corporations, né? No Brasil a gente tem as sociedades anônimas ou as sociedades por ações. No século XX começaram a emergir, a aparecer essas novas empresas, agora sobre esse mercado futebolístico. Quando os clubes passaram a, de fato, ingressarem no mercado de uma forma ampla, né, no mercado financeiro, alguns, né, tendo ações listadas na bolsa, outros não, apenas como sociedades limitadas, mas enfim, com finalidade lucrativa. Veio o interesse como sócio, como gestor, como proprietário, de saber como que está o patrimônio, de controlar o patrimônio. E aí, quando eu começo a abordar o clube, né, de futebol como uma entidade que, por sua vez, tem um patrimônio, eu necessito conhecer quais são os ativos dele, quais são os seus bens e os direitos, e quais são os seus passivos, quais são as suas obrigações. E aí, nesta perspectiva, a gente começa a compreender os ativos, né, que são os meus bens e direitos. Dentre eles, inclui-se os jogadores ou os atletas, tendo em vista que são eles, né, os direitos federativos desses atletas que permitem ao clube obterem receitas. Então, um dos principais direitos da empresa é que aquele jogador, quando assinou contrato com a minha empresa, com o meu clube, ele não vai jogar pelas outras equipes, ele é meu. Então, ele é meu ativo, ele é o meu direito. Até a gente ter essa nomenclatura de ativo intangível, demorou um certo tempo. A gente já tinha um certo controle, tratava eles com outras nomenclaturas, né? Que a gente não tinha essa segmentação nova aqui no Brasil. Foi a partir da convergência contábil em 2007 para as normas internacionais de contabilidade. Mas já tinha esse controle, porque, olha, o clube ele tem que saber por quanto tempo ele vai ter aquele ativo jogando para ele, né? Quanto tempo ele vai conseguir ter retorno, quanto tempo ele vai conseguir lucrar, não só dos atletas contratados, mas também daqueles atletas de categoria de base. E aí, no Brasil, a gente tem legislações específicas, né, normas contábeis específicas, sobre como eu vou tratar esses ativos nos clubes de futebol. E aí foi como eu citei para vocês, a ITG 2003. Como registrar, como reconhecer e como apresentar essa informação contábil. Como que eu vou mensurar o valor desse ativo intangível? Como eu vou mensurar o valor desse atleta que foi contratado? Desse jogador que está sendo trabalhado nas categorias de base? E aí essa norma dá um norte para que os clubes brasileiros façam isso, consigam registrar esses ativos intangíveis.